Agora uma notícia preocupante na área da educação. Metade dos estudantes brasileiros de 9 anos não sabe tabuada ou contas simples. O Brasil participou pela primeira vez do estudo internacional de tendências em matemática e ciências. O estudo apontou que 51% das crianças do 4º ano do ensino fundamental não dominam habilidades básicas de matemática. A média do Brasil entre os estudantes de 9 anos em matemática foi de 400 pontos. O resultado geral dos outros países é de 503 pontos. Para analisar como melhorar esse desempenho, a gente faz conexão com o professor Eric Anderson, que é especialista em legislação educacional e inspeção escolar. Seja sempre muito bem-vindo, Eric, aqui ao Conexão. Eu acho que educação é fundamental para qualquer país e para nós também, né? Quando vem esse dado, obviamente, é um alerta muito grande. Mas antes de a gente tentar aqui falar de estratégias para mudar isso, podemos dizer que é um reflexo da pandemia ou não? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, sim, nós podemos atribuir também à pandemia, mas mesmo se não tivesse ocorrido a pandemia, nós teríamos também indicadores preocupantes. Isso aí é da qualidade do ensino, especialmente do ensino público, para as crianças e adolescentes que estão no ensino fundamental. Lembrando que esse estudo aí, organizado pela Associação Internacional, que faz a avaliação de desempenho educacional em mais de 60 países, ele abordou os componentes de matemática, ou seja, o letramento matemático e o letramento científico, e ele trabalhou fazendo essa pesquisa, essa análise, né, com itens que são um pouco diferenciados daqueles que nós usamos no sistema de avaliação aqui no Brasil. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Mas o que a gente pode perceber é que existe uma certa resistência em aprender, né, em trabalhar com os números nas diversas etapas da educação formal. Basta você imaginar, por exemplo, uma formatura. Quando você vai a uma formatura, pessoas das licenciaturas da área de humanas, da área de letras, você vê dezenas. E quando você olha para física, matemática, você vai ver um físico, 2 matemáticos se formando, né? Então existe já essa cultura de uma certa rejeição de olhar para o número como uma coisa difícil, como uma coisa complexa, como algo complicado. Mas esse indicador aí sinaliza para nós a necessidade de melhorias urgentes no ensino da matemática de base, ou seja, nos anos iniciais do ensino fundamental. A matemática básica, trabalhar com as operações básicas, e isso exige um quadro de professores devidamente qualificado, formado e também com formação continuada, ou seja, em processo de aperfeiçoamento contínuo, de atualização, porque os conceitos eles vão e as metodologias eles vão sendo inovados, né, vão se renovando, e às vezes o professor ele não consegue acompanhar, porque eu preciso de diferentes metodologias para conseguir produzir, fomentar diferentes formas de aprendizagem. É um dado, sim, preocupante e que exige de governantes, gestores, professores e também da família. Muito importante a gente destacar isso aqui também, o papel da família. Afinal de contas, a educação ela é dever de todos, ela é direito de todos, é um direito social e dever do Estado e também da família para com o letramento matemático, tá? E uma coisa muito importante, esse exame ele foi feito via computador. Tá? Então, o sistema de avaliação hoje no Brasil, ele trabalha com a caneta e o papel. Então, o estudante, quando ele é avaliado em larga escala no Brasil, nós temos o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele faz uma prova com questões objetivas de 4 alternativas, A, B, C e D, é o SAEB, de língua portuguesa e matemática. Quando ele é avaliado em larga escala por organismos internacionais, o modelo já é diferenciado. Ou seja, ele é cobrado em habilidades para as quais ele não está devidamente formado. Então, ele vai ter que navegar pelo computador, os problemas são mais complexos, os problemas exigem mais raciocínio, não é? E menos memória do estudante. Então, muitas vezes, ele é ensinado de uma forma e, quando ele é avaliado em larga escala por organismos internacionais, ele é avaliado de outra forma. Ou seja, a nossa régua está um pouquinho abaixo daquela régua que é utilizada aí, por exemplo, pelo PISA, também é um importante exame de larga escala internacional que é conduzido pela OCDE. Eric, vou contar um bastidor de casa, fica só entre a gente aqui, do Conexão.
O meu filho, quando vai fazer atividade de matemática, muitas vezes eu vou ensinar, ele fala assim, não, a professora me ensinou de outro jeito, mamãe, não é assim que faz. Então, veja como realmente a família também precisa participar e se reciclar, né? E não é fácil esse desafio diário. Então, você falou da família, é fundamental mesmo. E um outro ponto é o seguinte, crianças de 9 anos, como que a gente faz para recuperar, sanar esse problema? Porque senão vai só piorando. E pior, ainda o estudante acaba se sentindo incapaz para a área. E isso reflete, obviamente, lá no vestibular e na graduação, né? Isso se reflete no vestibular, na graduação, isso se reflete nas profissões. É muito importante, quando a gente fala da carência, da dificuldade, das lacunas em matemática, nós estamos pensando nos engenheiros, nós estamos pensando nos programadores, nós estamos pensando nos cientistas da computação, nós estamos pensando naqueles que vão trabalhar com inteligência artificial, que vão manejar algoritmos. Então, a matemática ela é a base para o pensamento computacional. Por isso é muito importante o processo de recomposição das aprendizagens enquanto política pública. Porque, veja, quando as escolas são avaliadas em larga escala, existe uma tendência de se promover automaticamente o estudante, ou seja, não reter, não reprovar o estudante, até como forma de incentivá-lo a prosseguir nos estudos e para combater a evasão escolar. E muitas vezes esse estudante da rede pública está ali por conta de um incentivo, de um programa assistencial. Então, é importante a recomposição das aprendizagens. Como é que isso funciona? A gente aplica uma avaliação, percebe onde é que estão as lacunas, quais são as principais necessidades, e o estudante ele continua naquela série, ele passou para a série seguinte, mesmo sem ter desenvolvido as habilidades e competências necessárias para estar naquela série. Esse é um problema sério da educação brasileira. O estudante ele está na 8ª série sem ter desenvolvido as competências do ano anterior, muitas vezes. Então, é fazer esse mapeamento e, a partir daí, estruturar um conjunto de ações articuladas para promover a recomposição das aprendizagens. Ele vai prosseguindo os estudos e vai retomando aquele aprendizado que muitas vezes é pré-requisito para ele prosseguir nas etapas anteriores. Esse é uma ação importantíssima, a recomposição das aprendizagens. Eric, muito obrigada, viu, pelas informações, pela análise, que a gente consiga recuperar, né, esse dado aí e evoluir. Muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço.